salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, projeto do Pai. Foi Deus quem quis assim, para que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. A mensagem que eu vou pregar hoje tem por título A Solução para um Coração Perturbado. Esse tema ele é extraído do livro Como Ser Crente em um Mundo de Descrentes. É um livro do escritor John MacArthur. Então eu convido os amados a abrir suas Bíblias, Evangelho de João 14, e leamos os versículos do 1 ao 3. Nos diz a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, sejais vós também. Amém, amados irmãos. As horas em que o Senhor Jesus Cristo, antes de ser traído, antes de ser maltratado, de ser torturado e por fim crucificado, foram horas sombrias, horas tenebrosas, horas de pavor. E aqui, meus amados, em um lapso muito curto de tempo, o mundo dos 11 discípulos iria se desmoronar. Imagina aqueles irmãos que até algumas horas os discípulos estavam com o Senhor Jesus Cristo, estavam compartilhando da Santa Ceia por ocasião da Páscoa, estavam felizes, sorrindo. E aqui, meus amados, essas horas que antecedem a crucificação foram horas de tristeza para os discípulos, horas em que o seu mundo estava se desmoronando, horas em que o Mestre Jesus Cristo iria deixá-los. Jesus, meus amados, por quem aqueles discípulos haviam abandonado tudo, estava de partida. Seu amado Mestre, a quem eles haviam amado mais do que a própria vida, aquele por quem eles tinham desejado morrer, os estava deixando. E de fato, meus amados, as dores já tinham começado. As implicações de tudo quanto Jesus tinha dito aos discípulos deve ter chocado suas mentes. E aqui em João 14, meus amados irmãos, eles estavam indubitavelmente atordoados, perplexos, confusos e cheios de ansiedade. E aqui, meus amados, a primeira verdade que eu quero falar para vocês nesta noite, nesta mensagem: Jesus Cristo é o verdadeiro Consolador. Observe que no versículo 1 do capítulo 14, ele fala para os discípulos que estavam com medo, estavam tristes. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. E aqui, meus queridos irmãos, se há uma mensagem única e central, aqui em João 14, dos versículos 1 a 6, é que a base do consolo é a fé simples e confiante. Qual seria, meus amados irmãos, a base do consolo? Perceba que Jesus Cristo é o verdadeiro Consolador. A base do consolo é a fé simples e confiante. E se nós estamos descontentes, preocupados, ansiosos, atordoados, perplexos, confusos, a razão disso, meus amados, é que muitas vezes nós não confiamos em Cristo
como deveríamos confiar. A razão por que os discípulos estavam tão perturbados é que eles tinham começado a olhar para os seus problemas e não pareciam capazes de depositar a sua confiança em Jesus Cristo. E assim, meus amados, nesses versos, ele os faz lembrar-se da importância de confiar nele. Quando ele diz: não se perturbe o vosso coração, não se atemorize o vosso coração, que o coração de vocês não estejam ansiosos. Crede em Deus, crede também em mim. Aqui está, meus amados, o pastor agonizante, enfrentando a cruz e ainda confortando a ovelha que estaria dispersa e abandonada. Além de Jesus Cristo, ele sofrer antecipadamente a expectativa da cruz, do sofrimento, das dores, ele ainda tinha que consolar os seus discípulos. Porque, meus amados irmãos, Jesus Cristo é o verdadeiro Consolador. Lembre-se dessa primeira parte aqui. Onde nós podemos buscar consolo para a nossa vida? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Consolador. A segunda coisa, meus queridos irmãos, que podemos ver aqui nessa mensagem, é que nós podemos confiar na presença de Cristo. Nós podemos confiar na sua presença. O que o nosso Senhor Jesus Cristo realmente está dizendo, meus amados irmãos, aqui no versículo 1 de João 14, vocês podem confiar em minha presença. Ele se põe em um plano igual a Deus. Ele fala, meus irmãos, creia em Deus e creia também em mim. O que Jesus estava dizendo aqui: crede em Deus, ainda que vocês não possam vê-lo, crede em mim, continue crendo. Sua fé em mim não pode diminuir só porque vocês não me verão mais. Eu fico pensando muitas vezes nas orações que muitas vezes nós fazemos, muitas vezes orações sem confiança, oração sem esperança, oração sem expectativa, oração sem fé. E Jesus diz: continue crendo em mim, ainda que vocês não vejam a minha face. A fé de vocês em mim não pode diminuir só porque vocês não podem me ver, porque eu ainda estarei presente com vocês. Observe que primeiro Jesus, ele conforta os discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Aqui ele diz, meus amados, que ele estaria com os discípulos. A presença dele é constante no meio de nós. Ele está entre nós, ele está na igreja, ele está em nossos corações, em nossas mentes, em nossos corpos. Jesus habita em nós. Jesus queria, meus amados irmãos, que os discípulos entendessem que, embora ele os estivesse deixado fisicamente, a sua presença estaria constantemente com ele de forma espiritual. Ele estava de partida, mas sempre tinham acesso a Deus, poderiam recorrer a Cristo, recorrer a Deus, e aqui não mudaria nada. Todos nós vivemos em conflito desse mundo. Quem aqui nunca se desapontou com alguém? Quem aqui nunca sentiu uma dor de ver alguém partir, de ver alguém falecer? Todavia, meus amados, quaisquer que sejam os nossos problemas, quaisquer que sejam as nossas dificuldades, quaisquer que sejam as nossas ansiedades ou perplexidades que nós tenhamos, lembremos apenas que o Senhor Jesus Cristo em pessoa está conosco.
E de certo modo, meus amados irmãos, é melhor do que ele estivesse visível, porque ele não está limitado pelas restrições de um corpo físico. Ele pode estar onde quer que nós estejamos, onde quer que nós precisamos dele. Quando o Senhor Jesus Cristo vivia aqui na terra, ele podia estar em apenas um lugar de cada vez, porque ele estava limitado às questões geográficas. Mas agora, meus amados irmãos, ele está à disposição de todos os crentes em qualquer lugar do mundo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 34. O apóstolo Paulo nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está presente em nossas vidas, irmãos. Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que nós podemos depositar a nossa confiança. A terceira verdade, queridos, que eu quero falar nesta mensagem, é que nós podemos confiar nas promessas de Cristo. Veja que além da afirmação da sua constante presença, Cristo fez aos discípulos algumas promessas maravilhosas. Veja que ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 2. Jesus queria que os discípulos soubessem que o objetivo dele não era enganá-los, e que ele não permitiria que fossem iludidos. Eles haviam, meus amados irmãos, acreditado, por exemplo, que o Messias seria um monarca conquistador. Ele lhes ensinou que primeiro teria de ser um servo sofredor, conforme Isaías 53. Mas a esperança da eternidade, no céu, na glória eterna, com ele, não era um conceito errado, porque precisasse de correção. De fato, meus amados, ele agora simplesmente queria reafirmar para os discípulos que a expectativa da eternidade no seu reino não era uma vã esperança. É claro que quando alguém morre, quando algum crente morre, nós choramos pela sua ausência física em nosso meio, ficamos tristes. A sua memória continua viva em nossa lembrança, mas não é apenas, irmãos, em nossas lembranças, nossas memórias. De fato, aquele servo de Deus, ele continua vivo na glória eterna, porque, meus amados irmãos, foi uma promessa de Deus e foi cumprida em Jesus Cristo. E aqui vemos que a tradução do versículo, na casa de meu pai há muitas moradas, tem dado a muita gente uma ideia errada. Muitos dos nossos hinos sobre o céu refletem uma concepção errônea de que ele está cheio de grandes mansões. Olha só aquele hino das mansões celestiais. Alguns hinos falam e focam a sua atenção apenas nas ruas de ouro, de cristais, apenas na riqueza que há nesse lugar. E vemos, meus amados irmãos, muitas vezes, alguns conceitos errados do que é realmente a glória eterna. Parecem pensar que quando eles chegam no céu, serão saudados por um corretor de imóveis celestiais, que lhes passará as mãos pequenos mapas, construções de como chegar à mansão certa. Algumas pessoas acham, meus amados irmãos, que vão ser saudados por grandes hinos, grandes corais, toques de trombeta. Entretanto, queridos irmãos, eu quero vos falar nesta mensagem que Jesus não estava falando sobre salas em conjunto habitacionais ou mansões na encosta da colina, mas de um lugar de habitação que abrange a completa família de Deus. Irmãos que nunca vemos na vida e que nunca vimos na vida, nós iremos conhecer e ser conhecidos por eles.
Conheceremos, meus amados, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Conheceremos outros homens de Deus que passaram por este mundo, os quais nós não conhecemos pessoalmente, mas iremos conhecê-los na glória eterna. Porque, queridos irmãos, haverá espaço suficiente para todos os salvos pela cruz de Cristo. E a quarta e última realidade é que nós podemos confiar na pessoa de Cristo. Veja que nós podemos confiar nas promessas, mas não apenas as promessas, mas na pessoa de Cristo. Veja que ele diz no versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Até esse ponto, meus amados, eles tinham resistido a qualquer ideia de sua partida, mas agora, queridos irmãos, eles não estavam certos de mais nada. Tomé provavelmente tenha falado pelos outros: Senhor, não sabemos para onde vais, como sabemos o caminho? E a resposta de Cristo, meus amados, foi o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês não precisam saber como chegar lá, eu venho buscá-los. Veja, meus irmãos, que bela promessa do Senhor. Veja que ele diz: eu mesmo venho buscá-los e os levarei. É o que está escrito aqui, meus amados, no Evangelho de João. O Senhor Jesus, ele não mostra apenas a direção da casa do Pai. A palavra aqui nos diz que ele nos leva até lá. E é por isso, irmãos, que a morte do cristão é uma experiência tão gloriosa. Perceba que a igreja, ela canta louvores quando morre um crente. Perceba que quando falece um irmão em Cristo, a igreja faz culto. Não é homenageando aquele irmão, não é celebrando ele, mas é glorificando e agradecendo a Deus, porque aquele irmão está na glória com o Senhor. E perceba que a igreja, ela canta alegre, ela canta feliz, porque sabe exatamente que a morte daquele cristão, daquele irmão, foi gloriosa. E eu quero, queridos irmãos, concluir esta mensagem dizendo que Cristo é tudo de que o homem ou mulher precisam. Tudo que Adão perdeu, nós podemos recuperar em Jesus Cristo. Nós podemos confiar em sua presença em nosso meio. Nós podemos confiar em suas promessas. Nós podemos confiar na pessoa de Cristo. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque Ele é o caminho. Porque o Senhor Jesus Cristo é a verdade e a vida. E aqui eu quero dizer para vocês, nesta mensagem, que não há maior consolo do que esse em todo o mundo: saber que Cristo nos ama, saber que somos amados por Cristo, ao ponto, irmãos, de nos consolar, nos confortar, mesmo em meio a tanta tristeza que o mundo vem vivendo, que o mundo vem vivenciando. Ficamos perplexos com situações que temos visto nos jornais, mas somos consolados pelo Senhor Jesus Cristo, que nos dá garantia de que tudo isso vai passar e de que um dia nós estaremos na glória com Ele. Amém, queridos irmãos? Que Deus, pois, nos abençoe. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração.